A JT é competente para processar e julgar a ação de indenização por dano moral e patrimonial decorrente da relação de trabalho. Ok, já sabemos isso. Inclusive, as oriundas de acidente de trabalho. Inclusive, as oriundas de acidente de trabalho e doenças a ela equiparadas, doenças profissionais, doenças ocupacionais, e ainda que proposta pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido. Bom, deixa eu fazer com você aqui uma telinha que eu acho que vai salvar a sua vida para a prova. Como é que é essa telinha aqui? Não existe mais nenhuma dúvida. Se eu estiver falando de ação de danos morais e danos materiais, espera aí, deixa eu só organizar aqui. Danos morais, danos patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho, a competência é nossa. A competência é da Justiça do Trabalho. Por força da Emenda Constitucional 45 de 2004, eu não tenho mais essa dúvida. A competência é nossa. A competência é, sim, da Justiça do Trabalho. Pois bem. Até aqui, fácil. Acontece o seguinte. Antes da Emenda Constitucional 45 de 2004, eu tinha um problema. Com a Emenda 45 de 2004, eu tenho um problema. E após a Emenda Constitucional 45 de 2004, eu não tenho problema. Por quê? Porque a competência é da Justiça do Trabalho. Qualquer ação de reparação por danos morais e patrimoniais decorrente de acidente de trabalho após a Emenda 45 de 2004, a competência é da Justiça do Trabalho. Aqui fácil. Muito bem. Antes da emenda eu tinha dúvida. Dúvida? Sim. Eu tinha dúvida se a competência era da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum. Justiça Comum ou Justiça do Trabalho. Existia essa dúvida. Então, alguns ingressavam aqui, outros ingressavam aqui. Acontece o seguinte, quando veio a emenda, foi dito que a competência seria da Justiça do Trabalho. Ok. Então, o que você pensou? Tudo que está ajuizado aqui na Justiça Comum automaticamente se desloca para a Justiça do Trabalho? Se você pensar em regra de competência, lá do processo civil, você fala sim, automaticamente desloca-se tudo para a Justiça do Trabalho. Ato contínuo, rápido. Eu separaria a Justiça do Trabalho. Se você trouxesse todas as ações, foi feito um estudo para isso, mapeado, você pararia a JT. Então, neste caso, volte, o que fez o sábio Supremo Tribunal Federal? O STF modulou. Ele faz muito isso hoje, né? Os efeitos da Emenda 45 de 2004. Falando o seguinte, o que estiver aqui na Justiça Comum e tiver sentença, decisão de mérito em primeiro grau, fica. O que tiver decisão de mérito em primeiro grau, fica. O que não tiver decisão de mérito em primeiro grau, automaticamente desloca-se para a Justiça do Trabalho. Entendeu? Então, o STF modula os efeitos dessa decisão, dizendo, o que estiver na Justiça Comum e já tiver decisão de mérito em primeiro grau, fica. O que não tiver decisão de mérito em primeiro grau, automaticamente desloca-se para a Justiça do Trabalho. Essa é a regra. Essa é a regra básica. Após a emenda, não tem mais dúvida de nada. A competência é da Justiça do Trabalho. Súmula vinculante, número 22, claro, do STF. A JT é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho. Ok. Proposto por empregado contra empregador. Inclusive, aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau, quando da promulgação da Emenda Constitucional número 45 de 2004. Então, se já tem sentença, decisão de mérito em primeiro grau lá, aí fica. Se não tem, eu desloco tudo para a Justiça do Trabalho.
O STJ fala a mesma coisa na súmula 367, acompanha. A competência estabelecida pela Emenda Constitucional 45 de 2004 não alcança os processos já sentenciados na Justiça Comum. Aí está. Não vai trazer esses processos que já estão sentenciados. Beleza. Agora, um outro ponto importante, vamos comigo na telinha, abrir outra tela aqui para você, porque é importante. Um outro ponto bem importante é esse aqui. Esse acidente de trabalho, ele pode acarretar algumas ações. A primeira ação que ele pode acarretar, e essa é fácil, é a do Ezinho, que é empregado, em face do empregador. Então, a ação do empregado em face do empregador, decorrente de um acidente de trabalho, nós já sabemos, gritamos daí. A competência é da Justiça do Trabalho. Não há dúvida, não há divergência. A ação do empregado em face do empregador, competência Justiça do Trabalho. Ok. A ação, outra ação que pode acontecer, é da autarquia federal, repita, autarquia federal INSS, ajuizar uma ação regressiva em face do empregador. A autarquia federal INSS ajuizar uma ação regressiva em face do empregador. Não visualizo, Renzete, vai visualizar. Faremos esse brinde da vitória juntos com a sua posse. Acredite. Pense que o empregador fez uma obra faraônica na empresa. E ele tinha que suspender, melhor, interromper as atividades. Mas não interrompeu. Fominha, né? E o empregado não viu que na sua sala tinha uma cratera gigantesca, uma coisa monstruosa, e estava cheio de pastas, caiu, se arrebentou todo esse acidente de trabalho, e ficou afastado, recebendo o auxílio. Claro, o INSS está bancando isso. O INSS descobre, tem notícia disso. Então, neste caso, é possível, é difícil, mas é possível. A autarquia federal, repita, autarquia federal, INSS, ajuizar uma ação regressiva em face do empregador, cuja competência será de quem? Boa. Justiça Federal. Mas eu posso também ter uma terceira ação. Hoje uma quarta, né? Mas posso ter uma terceira. Que é a ação do empregado em face da autarquia federal. Oi? Autarquia federal e INSS. Não recebo auxílio, não sai perícia, enfim, não sai nada. Eu estou arrebentado. Então, pode o empregado ajuizar uma ação em face da autarquia federal e INSS? Pode, claro que pode. Quem tem competência? Boa! Boa errada que você fez aí. Eu sei que você falou daí que eu ouvi você gritando Justiça Federal. Você falou errado. Justiça Comum Estadual. Artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal. Acompanha comigo. Aos juízes federais compete processar e julgar: 1. As causas em que a União, entidade autárquica, está aí a INSS, ou empresa pública federal, forem interessadas na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Não sei se você já fez já o Constitucional, mas quando eu fiz Constitucional na minha época, lá vai garoto, mentira, que eu estudo Constitucional até hoje que eu gosto. O que eu sempre aprendi? Que a Constituição traz a competência da Justiça Federal. O que não for da Justiça Federal é competência residual, é o resto, né? E essa competência residual aqui, nesse caso, é da Justiça Comum Estadual, já que o próprio artigo 109 exclui da competência dos juízes federais as ações que envolvam acidente de trabalho. Então, se for uma ação do empregado em face à autarquia federal e INSS, a competência é da Justiça Comum Estadual. Fechado? Mais um detalhe. Hoje temos uma quarta ação. O quê? Uma quarta ação. Como é que é essa quarta ação? Quando você visualiza uma hipótese de acidente de trabalho, duas coisas podem acontecer.
O empregado vive ou o empregado morre, não é? Sim. Se o empregado vive, a ação do empregado em face do empregador, competência, justiça do trabalho, já resolvemos. Mas se o empregado morre, se ele morre, os seus dependentes ou sucessores podem também ajuizar uma ação em face do empregador? Pode sim. Nesse caso, a ação, se o empregado morre, decorrente do acidente de trabalho, dos dependentes ou sucessores, é de competência da Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho. Isso foi alterado há pouco tempo, né? Já era um entendimento, mas agora está sumulado. Vamos ler mais uma vez a súmula 392 do TSE, porque ela vai bombar na tua prova. Nos termos do artigo... Súmula IOJ não cai, vai nessa. Nos termos do artigo 114, inciso 6 da Constituição da República, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por dano moral e material decorrente da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente de trabalho e doença equiparadas, ainda que proposta pelos dependentes, aqui está, dependentes ou sucessores do trabalhador falecido. Qual é o nome disso, pessoal? Qual é o nome disso na prova, hein? Pode vir para arrebentar. Dano indireto, dano reflexo ou ricochê. Muito bem. Dano indireto, dano reflexo ou ricochê. Vou repetir. A ação do dependente ou sucessor em face do empregador, de uma relação de acidente de trabalho de um ex-empregado que morreu, é chamado de dano indireto, dano reflexo ou ricochê. Pensa numa prova que traz o dano ricochê, todo mundo cai e é derrubado. Menos você, que está fechado comigo para o TRT. Não é isso? Muito bem, muito bem, muito bem. Compete a JT processar e julgar as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Quem é o órgão de fiscalização das relações de trabalho? O Ministério do Trabalho. Então, veja, se você quisesse reclamar uma prática abusiva, que for uma multa imposta pelo um auditor fiscal do trabalho, você, antes da emenda 45 de 2004, poderia reclamar perante a Justiça Federal. Agora não, você vai reclamar perante a Justiça do Trabalho. Falar em autuação, o que for, se você recebe uma multa de um auditor fiscal do trabalho, você pode reclamar essa multa pela esfera administrativa. Você não precisa de plano entrar com uma ação, você pode reclamar de forma administrativa. Mas para que você reclame de forma administrativa, você tem que pagar a multa primeiro e reclamar depois? Cuidado. Cuidado. A CLT no artigo 636 vem e fala assim: os recursos devem ser interpostos no prazo de 10 dias. Esse recurso aqui é o recurso administrativo, não é RO, não é RR não, hein? Contados do recebimento da renotificação perante a autoridade que houver imposto a multa, a qual, depois de os informar e encaminhá-los à autoridade de instância superior. Aí vem o parágrafo 1º e fala: o recurso só terá seguimento se o interessado o instruir com a prova do depósito de multa. Então, segundo a CLT, se vai ter um recurso administrativo, antes paga a multa, comprova a multa, depois recorre. Só que isso é inconstitucional. Nós temos a súmula vinculante número 21 do STF que fala: é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Eu não vou exigir a comprovação do depósito da multa para que tenha um recurso administrativo. Isso é inconstitucional. Ah, então eu precisei dessa súmula vinculante para derrubar a CLT? Não. O próprio TST na súmula 424, ele fala que a regra do artigo 636, parágrafo 1º da CLT, é inconstitucional. Isso não foi recepcionado pela Constituição Federal. Fechou? Então, vamos para a nossa súmula, claro. Súmula 424, vem bombando na tua prova, vai dizer: o parágrafo 1º do artigo 636 da CLT, que estabelece a exigência de prova do depósito prévio do valor da multa combinada em razão da autuação administrativa como pressuposto de admissibilidade, recurso administrativo, não foi... Opa! Deixa eu apagar aqui. Não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88, ante sua incompatibilidade com o inciso 55 do artigo 5º. Então, não foi. Bem esperto em relação a isso. Compete à Justiça do Trabalho. O quê? A execução de ofício. Grava isso.
de ofício das contribuições sociais previstas no artigo 95, incisos 1A e 2 e seus acréscimos legais decorrentes das sentenças que proferir. Então, as contribuições sociais, né, as contribuições previdenciárias, são executadas de ofício aqui na JT das sentenças que ela proferir. Essa é a regra. Pera lá, quando eu tenho uma sentença proferida por um juiz do trabalho, eu sei que eu vou ter verbas de natureza indenizatória, exemplo, um dano moral, e eu vou ter verbas de natureza salariais, exemplo, horas extras, férias. Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso aí, super competitivo, aqui no Lá Concurso? Então convido vocês a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br. Lá nós temos uma preparação top de linha para o concurso do TRT 24. TRT 24, Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul. Concurso esse que edital já está na praça, está publicado. A data da prova é no dia 26 de março, tá? 26 de março de 2017. Galera, papo reto com vocês. Esse nosso curso não é um curso qualquer, tá? Esse é um curso altamente competitivo. Você pode pesquisar, você pode procurar o trabalho dos nossos grandes professores na internet e você vai chegar à conclusão seguinte, que aqui no LAC Concursos é o melhor custo-benefício do mercado. Nós aqui do LAC, nós temos 3 cursos para o TRT 24. Primeiro, o curso de analista judiciário, área administrativa, tá? Um curso altamente competitivo, porque o professor Luiz Antônio é professor de administração e aquela parte de conhecimentos específicos na área de administração pública, vocês podem ter certeza que o professor vai fazer uma grande preparação para vocês gabaritarem. O curso de técnico, tá? O curso de técnico nós temos como grande professor o professor Rogério Renzetti, de Trabalho e Processo do Trabalho, que vai gerar um grande diferencial competitivo para a galera. Tá certo, meus amigos? Ó, detalhe, 10 de 25 cada um dos cursos, ou se você quiser os dois, o combo aí por apenas 10 mensalidades de R$ 32,00, um curso completaço. Tá certo, meus amigos? Ó, detalhe, você quer aí esse PowerPoint, você quer esse material do professor, acesse nosso site, tem um link aqui embaixo aqui que você pode fazer o download gratuitamente desse material. Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.